Há uma necessidade em todo ser humano em buscar o propósito da vida. Quem sou, por que estou aqui, para que estou aqui? Estas são questões que fazem parte da nossa história. Essas questões têm respostas satisfatórias no que chamamos de propósito divino. Cremos em um Deus que faz planos, mas como saber os planos de Deus? Para conhecermos os planos de Deus e o Deus que planeja, precisamos nos comunicar com Ele. Nos comunicamos em reuniões, em canções, em textos, em orações. Mas às vezes, tudo o que precisamos é nos calar. No silêncio é revelado quem nós somos, nossa essência e o nosso destino. A questão não é se Deus fala, mas se nós estamos conseguindo ouvi-lo. E você, consegue ouvi-lo? Não se engane, Ele está falando. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. A partir de hoje, comece a entender a sua identidade e o seu destino. Bem-vindas ao MDA Mulher 2019. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu faço parte do F-Hop, que é uma igreja, que é uma casa de oração lá em Florianópolis. E eu já faço parte dessa igreja faz 5 anos. Eu sou missionária de tempo integral lá. E o que nós fazemos lá? Nós fazemos turnos, nós oramos o dia inteiro. A gente tem turnos das 10 da manhã até as 10 da noite, onde nós, a cada 2 em 2 horas, troca o time de louvor. E eu lidero um time de louvor. Já faz 4 anos que eu participo como líder de um time. E para mim tem sido um tempo maravilhoso, onde o Senhor mudou muitas coisas no meu caráter, na minha vida. Eu tenho 24 anos. Eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores. Embora agora eles não estão mais exercendo a função pastoral dentro da igreja que eles estavam antes, mas eles continuam sendo pastores. Eu vou casar agora, gente. Eu vou casar daqui 2 meses e eu tô assim. Eu tô quase morrendo de ansiedade, de medo também, né? Porque é uma transição assim. E aí você tem que ser, né? Passando de menina para mulher já assim, bem rápido assim. Então eu tenho sentido assim na pele essa transição. Mas a mensagem que eu quero falar com vocês hoje é a mensagem que mudou minha vida. Desde a minha adolescência, eu fui criada, né, em um ambiente evangélico, mas, porém, como meus pais eram pastores, eles eram muito ausentes na minha vida. Então, se você me perguntar, Gabi, me dê uma lembrança com os seus pais. Eu tinha muito pouco, porque meus pais viviam na igreja, meus pais viviam o tempo todo cuidando de pessoas. Eu tenho pouca lembrança. E eu sempre fui muito cobrada, desde nova. Sempre fui muito cobrada. Eu me lembro que os líderes da igreja chegavam para mim e falavam assim, você tem que ser perfeita, porque você é filha de pastor, e porque o quê? Porque é isso, porque é aquilo. E aquilo me fazia muito mal, e eu começava a falar assim, cara, isso é ser filha de pastor? Tipo, é isso que é nascer num lar cristão? Eu tenho que ser perfeita? E isso começou a ter muitos questionamentos no meu coração, a respeito do quem é Deus? Quem é Deus? Um Deus que me cobra tanto assim? Cara, eu não consigo ser perfeita, eu não sou perfeita, eu erro. Eu me lembro de muitas vezes as pessoas chegavam e falavam para mim, porque você tem que dar exemplo, e não sei o quê. E aquilo me deixava mais braba ainda, porque eu queria que as pessoas soubessem que eu sou uma pessoa normal. Cara, só porque eu sou filha de pastor, não tem que ficar dando exemplo. Gente, sério, eu nunca fui muito de fazer besteira, eu nunca fiz besteira, nada disso, até porque eu sempre tive muito temor do Senhor.
Mas todas essas coisas que aconteciam comigo quando eu era criança, geram muitas perguntas e muito medo dentro do meu coração a respeito do que é o Evangelho e daquilo que o Senhor queria para mim. Vendo toda a estrutura familiar, como os meus pais viveram e tudo mais. Graças a Deus, hoje, eles são um pai muito presente. Eles são, meu Deus, tudo que eu sou, eu devo a eles. E eles são, nossa, o meu alicerce, eles são tudo para mim, meus pais hoje, graças a Deus. Mas, quando eles começaram a caminhada, não foi tão assim. E aí eu fui crescendo, eu fui tentando descobrir o que o Senhor queria para mim e tudo mais. Eu fiz de tudo na igreja, gente. Já fiz de tudo. Eu limpava a igreja, ficava na projeção, eu fazia de tudo, né? Quando crescendo, filha de pastor, tinha que trabalhar, né? Fazer tudo que mandava eu fazer. E aí, fiz dança, eu era da equipe de dança, eu dançava, eu amava dançar, gente, eu amava, assim, eu amava. Eu ficava horas na minha casa, assim, tentando abrir a perna, assim, né, demi-plié, fazer um monte de coisa lá. E eu amava isso. Aí, depois de um tempo, o Senhor começou a ministrar comigo a respeito da música. E eu sabia que eu cantava, mas eu não queria mostrar, né, para as pessoas, eu não queria mostrar, tipo... Eu achava que era algo só para mim. E aí até que alguém da igreja viu eu cantar, assim, sozinha, assim, eu estava em algum lugar, não me lembro onde. Falou, você tem que cantar, e não sei o quê. E era bem num tempo onde eu estava perguntando para o Senhor aquilo que... Para onde Ele queria me usar, né? Para onde o Senhor queria me levar. E aí comecei. E aí comecei a cantar na igreja. Aí, nesse meio tempo, quando eu tinha lá 18 anos, eu comecei a entender qual faculdade que eu queria fazer, o que o Senhor queria para mim. E aí, até que um casal de pastores foram na minha igreja, na igreja dos meus pais, né, na época. E eles começaram a falar sobre o movimento de oração, sobre adoração e oração 24/7. E eu me lembro que eu estava, tipo assim, que nem ali onde é que a pastora estava. Eu estava assim, numa cadeira, assim... E na hora que ele começou a falar que existe adoração e oração 24/7, lá nos Estados Unidos, hoje vai fazer, eu acho que 19 anos, que nunca parou. Sem brincadeira, gente, o Espírito Santo veio sobre mim. E ele falou na hora assim, foi para isso que eu te chamei. Eu me lembro de eu ter ficado assim no banco, eu ter me segurado, eu fiquei assim, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. O Senhor, nossa... Eu fiquei assim chocada, meu Deus, existe adoração e oração 24/7, que nunca parou, nunca, já faz 19 anos que existe uma casa de oração lá nos Estados Unidos, que rola 24 horas, oração e adoração, sem cessar. E eu me lembro de eu ter escutado aqui, meu Deus, o que é isso? Isso existe? Isso existe mesmo. E aí eu comecei a andar com esse casal de pastores, e eu comecei a andar com eles. E eu me lembro que eles moravam em Curitiba, e sempre morei em Floripa, né? E eu ia para lá todo final de semana, e eu falava assim para eles, pastores, eu sentava assim na sala deles, eu falava assim, por favor, eu quero que vocês me falem o que é isso. Porque eu sei que o Senhor está fazendo isso na terra e eu quero conhecer. Não sei, senta aqui comigo. E eu me lembro que a gente ficava tempão conversando, e eu falava assim, eu quero conhecer esse lugar, eu quero conhecer essa casa de oração, eu quero ir para lá. E aí eu me lembro que eu tentei visto, não consegui meu visto. Eu me lembro que eu fiquei tão brava com o Senhor, porque eu falei assim, você me apresenta a casa de oração e agora você não quer me levar para lá? E não sei o quê, e comecei a ficar muito brava com o Senhor. Mas aí eu estava começando a entender que quando, nesse todo o processo, eu conheci um casal que estava vindo para o Brasil e, por coincidência, bem na minha cidade, abriu uma casa de oração. Então, foi bem nessa época, assim, gente, foi tudo muito rápido. Aí eles vieram para Floripa, abriram uma casa de oração, e eu me lembro que um mês depois... O pastor, um desse casal, que é o Duane e a Jennifer, todo mundo já conhece, eles foram ministrar na minha igreja. E aí, eu
fiquei assim, gente, o Senhor está abrindo uma casa de geração aqui em Florianópolis. Não, peraí. Tá, eu não fui para IHOP. Tá, calma. Não, o Senhor está fazendo alguma coisa, o Senhor quer que eu fique. E aí foi quando o Duane entrou em contato comigo e ele falou... ele perguntou algumas coisas sobre mim e tudo mais. Aí ele falou assim, você quer fazer a nossa escola? Aí eu falei assim, eu quero. Aí ele assim, então tá, então eu vou fazer de tudo para que você faça. Aí eu comecei a andar com eles, aí eles me convidaram para participar da reunião de oração na casa deles e tudo mais. E aí foi nisso que eu comecei a entrar na F-Hop, foi por aí. Foi tudo debaixo de oração, meus pais sempre comigo, orando por mim, falando assim, filha, é isso mesmo que Deus está te chamando, vai fundo, a gente está com você. E aí foi quando eu comecei a participar, eu fiz o curso de 5 meses, que se chama Fascinação, onde até a filha da pastora fez. E esse curso, ele, nossa, mudou minha vida, mudou acerca de quem eu era. Tudo aquilo que eu falei para vocês sobre a minha identidade, o Senhor fortaleceu. Mas, enfim, isso foi um breve resumo daquilo que onde eu cheguei, onde eu estava e onde cheguei, e agora eu estou aqui. Eu quero começar a falar de vocês sobre um pouco sobre o tema, né, sobre identidade, mas entendendo por quê. Por que nós vivemos? Entendendo qual é o nosso primeiro chamado, porque existe uma diferença entre chamado e propósito. O propósito, você pode... Cara, você está aqui, você tem um propósito de estar aqui. Amanhã você vai estar em outro lugar e você tem um propósito de estar naquele lugar. Mas o chamado é para sempre. O chamado é para sempre. E eu quero falar um pouco sobre isso. Se vocês puderem abrir em Salmo 53... 53:2 diz: Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse texto, eu fiquei assim, cara, tá aí a resposta das coisas. Tá aí, Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e que busque a Deus. O que é o entendimento? É entender quem Deus é. É cultivar uma vida de busca a Deus. Então o Senhor, Ele olha dos céus e Ele olha para a terra e vê quem é aquele que está me buscando, quem é aquele que me conhece. Sabe, eu não digo de conhecer, de vir todo domingo para a igreja não, gente. Eu digo de conhecer de fato quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Ah, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ah, Jesus, Ele é aquele que me salvou. Ah, Jesus é aquele que morreu na cruz. Não, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou falando, você sabe quem é Jesus de fato? Você já conversou com Ele, e Ele te responder? Você já teve um monólogo com Ele? Você já teve uma conversa com Deus? Onde você fala e Ele te responde? Em você conhecer a Deus? Não é você saber quem a cruz, né? A redenção, beleza, Jesus veio. Mas eu estou falando em botar em prática todas essas verdades de quem Deus é e trazer para o seu diálogo com Deus. E uma pessoa que eu admiro muito, assim, que estudando a história e a vida dessa pessoa, eu pude entender melhor o que é isso, que é Davi. Nós vimos isso quando estudamos a vida de Davi. Ele foi achado um homem segundo o coração de Deus. Por que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus? Alguém sabe me responder por quê? Por que Davi foi achado um homem segundo o coração de Deus, se ele era alguém como eu e você? Se ele era igual a todo mundo? Por que Davi era tão diferenciado? Por quê? Davi errou, Davi pecou, Davi fez os piores pecados, né? Mas Davi, Deus disse que ele escolheria
aquele que seria o homem segundo o seu coração para governar Israel. Não é porque ele não tinha defeitos, até porque ele errou, e nós sabemos a história, mas porque Davi, ele conhecia a Deus. E o seu desejo era seguir a vontade de Deus e fazer tudo o que Deus queria que ele fizesse. Davi era totalmente rendido a Deus. E você lembra a história de Davi, que ele foi encontrado na sua pequenez. Vocês sabem da história que Samuel foi lá na casa de Jessé. Deus disse a Samuel: eu estou separando o homem segundo o meu coração para governar Israel. E ele disse: vá até a casa de Jessé e encontre-o. E Samuel foi lá, entrou na casa de Jessé, né? Viu os homens maravilhosos, altos, né? Todos os filhos de Jessé. E Samuel falou, mas com certeza esse não é. Com certeza esse não é. Com certeza esse não é. E aí ele perguntou, mas Jessé, você tem outro filho? Ele falou, sim, eu tenho o menor de todos. E ele está lá, pastoreando as ovelhas. E eu amo tanto essa história, gente, porque nos mostra que Davi, ele foi encontrado na sua insignificância e pequenez. Quando os pais dele haviam desprezado. Quando até mesmo o pai, ele foi a última opção de ser mostrado para o pai. De ser mostrado para Samuel, que era o seu filho, que poderia ser ele o rei de Israel. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia quem era Davi, somente Deus. Davi, ele realmente entendeu o que é viver diante da face de Deus. Quando Davi, ele estava lá pastoreando as ovelhas, eu creio que Davi, ele entendeu o que é ser satisfeito em Deus. Ele entendeu o que é viver diante de Deus. Se você for ler os Salmos de Davi, você vai entender. Você vai entender quem Davi era. Sabe, Davi, ele não tinha, assim como a pastora pregou ontem, falando, cara, se o príncipe entrar aqui, ele vai saber quem ele era. E é muito incrível saber que eu acredito que Davi era exatamente isso que ela descreveu ontem. Davi, ele sabia, porque ele era satisfeito. Ele era conhecido por Deus e ele conhecia Deus. Davi, ele conhecia a Deus. Deus escolheu o menor de todos para ser rei de Israel, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe, Deus tá procurando o seu coração. Deus está procurando um coração contrito, um coração humilde diante do Senhor. Sabe, e isso nos mostra também sobre o padrão que o mundo nos coloca hoje como mulher, né? Porque se você tiver muitos seguidores no Instagram, você teve sucesso na sua vida. Seja maravilhosa, seja perfeita, seja magra, seja isso, seja aquilo. Meu Deus, quase que eu derrubei aqui também. Senhor, em nome de Jesus. Mas é isso, gente. O mundo tem colocado esse padrão na gente nossa, mulher tem que ser maravilhosa, mulher tem que ser perfeita, mulher tem que ser magra, mulher tem que ser isso, aquilo. Mas, cara, eu tenho boas notícias para você. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe o que adianta você usar melhores marcas de roupa, você viver maquiada e poderosa e tudo mais, e quando vem uma luta, você murmura? Do que adianta? Não é isso que Deus está procurando. Se você está indo para esse caminho, volte. Porque não é isso que Deus está procurando.
Sabe, sério, gente, eu estou tremendo. É com muito temor no meu coração que eu falo isso. É com muito temor no meu coração que eu falo isso. De verdade, gente. E a gente tem que ser mulher que busca o coração de Deus. Nós precisamos amar por aquilo que Ele ama. E nós precisamos ir atrás da vontade dEle. O que o coração de Deus está queimando nessa hora? O que o coração de Jesus quer nessa hora? Sabe, nós precisamos ser mulheres que cuidem do coração de Jesus. Que busquem o coração de Jesus. Aquilo que Ele disse que nós deveríamos fazer, nós deveríamos que fazer. E o Senhor, Ele chama você a um lugar de intimidade, entender o que é ser satisfeito nele. Davi, ele trabalhou sua vida inteira buscando o coração de Deus. Por mais que ele errou, por mais que ele pecou, o diferencial de Davi é que ele reconhecia que ele era a sua insignificância e que ele era nada sem Deus. E quando ele errava, ele não ia para os amigos dele falar e murmurar, ou ele ia chegar e, sei lá, fazer algo. O que ele iria era ir para os pés de Jesus e falar: miserável homem que sou. Davi, ele entendia. Ele passou de um homem que não tinha nada para um homem que tinha tudo, e o seu coração não mudou. Como que eu falo? Por que eu falei que o coração dele não mudou? Porque se você lá em Salmos 27:4, você vai ver que Davi fala: uma coisa só eu pedi ao Senhor, e essa eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Davi tinha tudo que ele precisava. Davi, ele tinha tudo. Davi era rei de Israel. E se você ler a história, ele construiu um tabernáculo para que existisse adoração e oração 24/7. Gente, um rei, ele fala, pensa num rei, o único desejo dele era uma coisa eu pedi ao Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa eu buscarei. E eu me lembro de uma vez, gente, eu estou quase acabando, tá? Eu me lembro de uma vez que a gente teve uma conferência de adoração lá no F-Hop, e foi um cantor lá do F-Hop, e ele falou assim, que marcou muito meu coração, algo sobre Davi. Ele falou assim, que um diferencial que existia em Davi, é que ele não precisava de ninguém para encorajar ele se auto-encorajava. E se você ler os Salmos, ele fala assim: a minha alma está destruída, o meu corpo está se compadecendo, mas todavia, tu és o meu auxílio. Todavia, tu és o meu refúgio. E por que ele não precisava de ninguém para encorajar ele? Por quê? Por que Davi não precisava de ninguém? Porque ele sabia quem era o Senhor dele, ele sabia quem era Deus. Ele sabia onde ele deveria ir nos dias mais difíceis. E aqui eu vou finalizar falando que o seu sucesso não é ter grandes riquezas, mulheres. O seu sucesso não é usar a melhor roupa. O seu sucesso não é usar a melhor maquiagem ou ser a mais linda desse salão. O seu sucesso é amar Jesus. O seu sucesso é amar Jesus e ser amada por Ele.
Quando você alcançar isso, pode ter certeza que você vai ser a mulher mais feliz desse mundo. Porque você sabe que você não precisa de mais nada. Você vai ser satisfeita. Você não vai precisar de amor humano, amor de homens. Porque os homens, gente, eles nunca vão suprir aquilo que só Deus pode dar. Eles nunca vão suprir, não adianta. Você pode ter o casamento perfeito, o homem mais maravilhoso desse universo, um segundo Jesus. Mas ele nunca vai suprir aquilo que só Deus pode dar. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Porque no final da noite, quando você deita na sua cama e deita no seu travesseiro, você vai saber que tudo sobre ele. Sabe, depois dos seus afazeres do dia, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Porque eu preciso alcançar isso, eu preciso alcançar aquilo. E no final do dia você vai deitar no seu travesseiro e você vai ver: Jesus é tudo sobre você. Jesus, me perdoa, porque eu entendi que é tudo sobre você. Não é sobre o quão grande eu posso ser nesse mundo, mas é o quão grande eu posso te fazer nesse mundo, Jesus. Mas é o quão grande na minha vida você pode ser. E eu me lembro da história de Maria. Quem conhece a história de Maria de Betânia aqui? Essa história, eu sempre prego para mim mesma, eu sempre falo para mim mesma. Quando eu estou em alguma situação difícil, eu me lembro de quando Jesus visitou a casa de Marta e Maria. E Maria escolheu a melhor parte de estar aos pés de Jesus. E Jesus fala para Marta: Marta, Marta, você anda preocupada com tantas coisas, mas veja Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso nunca lhe será tirado. Sabe, tudo vai passar nesse mundo, gente. Tudo vai passar nesse mundo. Nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. Mas sabe o que vai ficar? É o que a gente cultivou no relacionamento com Jesus. São as palavras que Ele disse ao nosso respeito. São o que a gente aprendeu sobre Ele. Sabe, quando você chegar diante de Jesus, acredito eu que quando você chegar diante de Jesus, o que você acha que Ele vai perguntar para você? Parabéns, filha, você conseguiu o carro do ano. Parabéns, filha, nossa, você conseguiu ter a maior empresa. Ele vai chegar para você e vai falar assim: filha, você me amou? Você aprendeu o que é amar? Jesus é tão manso e tão humilde. Jesus, Ele não entra na sua vida arregaçando tudo e fala: ei, me adore! Ei, me sirva! Jesus não faz isso. Jesus, Ele vai chegando aos pouquinhos, em mansidão, e Ele fala assim: ei, eu amo você, e só eu tenho as palavras de vida eterna. Só eu tenho aquilo que você precisa. Então, se vocês puderem apagar a luz, por favor. Todas as luzes. Até aqui do palco, se puderem também. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e você fale com Jesus agora.
Deus, Ele é um Deus de perto. E Ele habita em você. E você sabe que você pode escutar Ele agora mesmo? Basta só você querer. Então fale com o Senhor agora. Ele é seu amigo, nosso amigo Jesus. Oh, nós chamamos Jesus, seja o primeiro em nossos corações. Nós queremos chamar Jesus de toda a alma, de todo o coração, de toda a mente. Pois esse é o nosso sucesso. Oh, esse é o nosso sucesso. Te amar e ser amado por ti. Esse é o nosso sucesso, Jesus. Te amar e ser amado por ti. Esse é o nosso sucesso, Jesus. Nos chamamos, nos ajude a te amar mais que o ouro e a prata, Jesus. Pois nós sabemos que é tudo sobre ti. Sobre ti, Jesus, meu amado, nosso amado, o mais manso, o mais humilde, perfeição, o teu nome é perfeição, Jesus, nunca falha. O pleno amor, tu és, Jesus. Fala pra Deus, Deus, nos ajuda a amar Jesus. Amar Jesus, nos ajude a amar o Filho, nos ajude a te amar, que esse seja o nosso primeiro chamado, te amar, te conhecer, Jesus. Seja nosso primeiro chamado. Que amigo encontrei, mais chegado que o imã. O teu toque eu já senti, o mais íntimo de todo. Jesus,
ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Diga isso. Esse é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Ó Jesus, esse é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Esse é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Deixa-nos aprender de ti, Jesus, que és manso e humilde, tão manso e humilde. Deixa-nos aprender de ti, Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Para nos dar vida no Senhor. Ele nos deu coroa em vez de cinzas. Este é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Canta isso. Este é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Oh, esse é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado por ti. Esse é o meu sucesso. Te ama ser amado por ti. Te ama ser amado.